Olá pessoal, eu sou o Pedro, especialista de suporte na Zoho Brasil. E se você está dando os primeiros passos no Deluge ou tem curiosidade para saber como funciona, essa aula é para você. Hoje vamos introduzir o assunto e destacar pontos importantes para que você comece com confiança. Bora lá? Antes de falar sobre o Deluge, precisamos entender um conceito essencial, API. O que é uma API? Uma API é uma interface de programação de aplicações. É como uma ponte entre sistemas que permite que esses sistemas conversem entre si e troquem informações de forma estruturada. Um exemplo simples é quando você digita o CEP em um site e o endereço aparece automaticamente. Esse site está consultando a API dos Correios, muito provavelmente. E quais são os principais tipos de API? Temos o SOAP, que é mais antigo e usa XML, o GraphQL, que é mais flexível e você escolhe quais dados quer receber, Webhooks, que são um tipo diferenciado, não são exatamente uma API, e REST API, que é o modelo utilizado na Zoho, baseado em URLs e métodos HTTP, a mais usada hoje e a que a Zoho utiliza. Ela usa HTTP como protocolo, funciona de forma stateless, ou seja, cada requisição é independente e cada recurso tem um identificador único, normalmente uma URL. E como isso funciona? O cliente faz uma requisição utilizando os métodos mais comuns, GET, POST, PUT ou DELETE. Cada um desses métodos vai executar um tipo de operação diferente. Vamos aos formatos de dados em APIs. No caso da Zoho, nós utilizaremos o JSON. É importante dizer que normalmente APIs exigem autenticação. Na Zoho, você pode usar conexões criadas dentro do CRM ou de qualquer outra ferramenta, mas também às vezes vai ser necessário gerar seus tokens, no API console.zoho.com. Então, pessoal, para dar uma contextualizada, como é que funciona o Deluge e do que se trata o Deluge? O Deluge, na verdade, é uma linguagem de script, É especializada nas ferramentas e integrações da Zoho, e ela é diferente do que a gente chamaria de uma linguagem de programação, porque a gente não vai utilizar ela para desenvolver uma aplicação completa, Ela é um tipo de linguagem que depende de eventos dentro dos aplicativos da Zoho para serem executados, Eles não se executam automaticamente, salvo algumas exceções, em que a gente pode fazer execução de chamada do CRM, por exemplo, em outros sistemas externos, chamar essas funções e executar elas, mas por padrão é uma linguagem de script enriquecida para lidar com dados dentro desse ecossistema unificado que são as ferramentas da Zoho, e as diversas soluções que a gente tem dentro disso. Ela foi uma linguagem criada para facilitar automações e integrações entre sistemas. Mesmo para quem não é programador, é uma linguagem amigável, que tem uma sintaxe simples e não é muito difícil de ser compreendida. O principal recurso que a gente utiliza para fazer integrações via API utilizando o Deluge é o Invoke URL, que eu vou mostrar depois no nosso exemplo, chamando uma API que traz as informações do CEP. Por meio dessa função que a gente consegue fazer chamadas de API de sistemas externos ou até mesmo das APIs da Zoho e criar scripts com base nessa lógica. Quais são as aplicações do Deluge no CRM e nas outras ferramentas? A maior parte das ferramentas da Zoho compartilha uma boa quantidade de funcionalidades em comum que podem desfrutar do Deluge, Tem algumas a mais, algumas a menos, mas no geral o que a gente mais utiliza são workflows, que são os fluxos de trabalho, os botões personalizados, as funções agendadas, que são schedules, dentro dos blueprints, em alguma transição a gente pode associar um script, nos processos de aprovação, regras de validação, que é muito importante, por exemplo, se eu quero validar se um CPF está no formato correto antes de salvar contato novo. Também temos opções dentro do Kiosk Studio e aquilo que eu mencionei de execuções externas de funções via API. Esse caso é um pouco excepcional, E daí ele vai depender de como você vai chamar isso no sistema externo que você quer chamar a API da Zoho ou alguma função da Zoho, Então vamos conversar, pessoal. Eu vou criar aqui um fluxo de trabalho, então, para a gente atualizar as informações de endereço do contato com base no CEP dele, consultando a API de CEP. Primeiramente eu vou vir aqui em configurações e vou criar um fluxo de trabalho. Automação, regras de fluxo de trabalho. Eu vou clicar aqui em nova regra, selecionar o módulo que eu desejo, que é o módulo de contatos. Vou dar uma descrição aqui. E agora a gente vai definir qual é o gatilho desse fluxo de trabalho, ou seja, em que momento a gente quer que esse script seja executado. Nesse caso a gente vai optar por gravar ação e a gente quer que esse script seja executado na criação ou na edição do contato, ou seja,
Sempre que o contato for criado, esse script vai rodar, ou se tiver alguma atualização em qualquer campo dele, ele vai ser chamado esse script e vai atualizar as informações de endereço. Então nós damos um próximo aqui. A gente pode adicionar algum critério. Nesse caso, para evitar algum erro de execução do script, a gente seleciona o campo de CEP que a gente vai utilizar e define que o critério só vai executar quando o CEP desse contato não estiver vazio. A partir daí, a gente vai vir aqui em ações imediatas e vai configurar a nossa função. Estou criando uma função nova aqui. A gente vai clicar em escrever suas próprias. E eu vou botar um nome aqui na minha função que não pode ter caracteres especiais nem espaço. Busca CEP contato. Perfeito. Quando a gente vem aqui para o editor de delúgio, vocês vão ver que ele tem essa parte, né, aqui do Void Automation. Essa parte a gente mantém, a gente não apaga, tá? E aí a gente começa a elaborar a lógica do nosso script. Primeira coisa que a gente precisa aqui para buscar as informações do contato é usar uma deluge task, ou uma tarefa aí do delúgio, uma função nativa para chamar as informações desse contato que a gente vai buscar o CEP. Então eu vou definir um nome aqui de variável para ele, vai ser o contact info. E aí, para chamar as funções da Zorro, tanto do CRM quanto de outras ferramentas, a gente seleciona aqui zorro.crm, vai aparecer o nome da ferramenta, e dando mais um ponto ele vai mostrar as funções nativas que a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, a gente quer buscar o getRecordById, que é a função que vai buscar o contato pelo ID do contato. Então, selecionando aqui, ele já vai mostrar os módulos que eu tenho de opção, sempre vai ser entre aspas, porque é uma string, é um texto. E aqui a gente vai botar o ID do contato, né? Tem duas formas de fazer isso aqui. A gente pode botar um ID fixo, que é um número direto aqui. Por exemplo, eu vou pegar o contato que já existe aqui na outra aba e vou botar o ID aqui. O que a gente quer? A gente não quer fazer dessa forma, porque sempre que o contato, independente do contato, que acionar o fluxo for receber essas atualizações, a gente precisa que esse seja um valor alterável, atualizável, dependendo de qual contato aciona o fluxo. Então aqui eu vou definir uma outra variável, que é contact ID, e aí por meio desse recurso aqui do fluxo de trabalho e das funções deluge, eu vou vir em argumentos, vou adicionar argumentos, e aí o argumento que eu quero agora é a minha variável recém-criada. Vai ser o contact ID, e aí para selecionar qual é o valor que vem dele, eu dou um hashtag aqui, vou em adicionar campo de mesclagem, seleciono o módulo, contatos, e aí eu opto aqui pelo ID do contato. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que, como eu mencionei, cada vez que executar esse fluxo, essa função aqui vai rodar para o contato específico que acionou. Então, por meio do comando info, eu posso verificar aqui o que está retornando, o que está vindo desse contato. Assim que eu apertar em executar, ele vai pedir que eu informe o ID do contato. Informando aqui, junto com o comando info, vocês vão ver que ele vai retornar, tá aqui. É um JSON, tá, com todos os campos do lead que estão acessíveis nesse momento. O que a gente quer aqui? A gente quer pegar o campo de CEP, certo? Então a gente vai vamos definir uma variável, CEP igual a contact info, que é o nome desse JSON que recebeu todas as informações do lead. Vou dar um get. E agora, como é que eu sei qual é o nome do campo do contato? Tem duas formas, tá? Eu posso ver aqui, obviamente, no payload, né, que retornou dessa execução, mas o que a gente precisa fazer muitas vezes aqui no CRM, em outras ferramentas da Zorro também, é olhar nos nomes de API, quais são os nomes próprios desses campos. Então eu vou vir aqui em configurações, Hub de desenvolvimento, APIs e SDKs, nomes de API, e aí eu seleciono o módulo respectivo com os nomes de API que eu desejo. No caso, esse aqui é o módulo de contatos. Vou acessar, vou procurar o meu campo de CEP, tem alguns campos de CEP aqui, mas eu sei que o que eu estou utilizando é o CEP de correspondência. Então eu pego aqui Made in Zip, tá? Por aqui eu também posso alterar os nomes de API,
mas é sempre bom ter cuidado, porque se você já tem algumas funções configuradas e você alterar aqui, pode alterar o funcionamento de alguma função que já está usando esses campos, né? Então eu vou pegar esse campo aqui, vou voltar aqui para minha função, dou um get aqui no mailing zip, né? Que é o campo de CEP. Dou um info CEP só para ver se ele já está retornando certinho. Ó, legal, tá aqui o CEP. Perfeito. Agora o que eu vou fazer é fazer a chamada de API. Eu peguei aqui uma API que no momento é para testes, tá? Ela não é recomendada para utilizar assim para fazer atualizações em massa ou recorrentes. Mas como é que se faz isso no Deluge? A gente vai chamar um endpoint, uma URL, né, de uma API, por meio da função invokeURL. Então eu vou botar aqui. Response normalmente é o nome da variável que a gente atribui a esse invokeURL, mas isso pode ter outro nome também, não tem problema. E aí eu vou definir que essa variável response chama o invokeURL. Sempre finalizando com ponto e vírgula ao final. E agora eu tenho que definir algumas coisas. Primeiro parâmetro aqui que eu tenho que passar é a URL em si. Essa URL eu vou consultar na documentação, depois vocês podem pegar também. Pronto, aqui está a minha URL. Agora eu vou definir o type, que é o método, né? Temos alguns métodos dentro do invokeURL de APIs no geral. Nesse caso aqui eu quero dar um get, que é para pegar as informações desse CEP. Nesse caso aqui, esses são os dois únicos parâmetros, porque essa é uma API aberta, então eu não preciso estar informando aí tokens ou autenticação para poder fazer essa chamada, tá? O que está faltando aqui? Aqui eu tenho que, para completar, né, esse endpoint, eu tenho que informar ao final da URL o CEP em si, para que ele consulte, né, a partir desse CEP. Então o que eu vou fazer aqui, ó? No final dessa URL eu tenho que adicionar o CEP. Eu poderia botar aqui manualmente o CEP, né? Como vocês estão vendo, mas conforme aquilo que eu expliquei antes, eu quero que, dependendo do contato, dependendo do CEP, ele pegue o CEP respectivo, né? Então, aqui a gente pega essa variável e concatena com a URL. A gente bota um mais CEP, tá? E assim a nossa URL está formada. Tá? E agora eu posso dar um info response para ver se realmente está retornando dessa API. Eu vou comentar aqui os outros infos para a gente só ver a resposta desse ponto do script. Perfeito. Já estou retornando aqui os campos. Essa resposta, essa formatação, esse nome de campos aqui vem todo dessa API externa que a gente está consultando. Perfeito. Mas não para por aí. Agora que a gente tem essas informações, a gente precisa tratar elas, pegar cada campo que está vindo na resposta e mapear de acordo com os campos que eu tenho no meu contato no CRM. Então, primeiramente, eu estou vendo aqui, ó, se eu expandir aqui o log, né, ele mostra todos os campos que traz. Eu vou pegar, por exemplo, o estado. Então eu vou dar um nome aqui para essa variável de estado. E aí eu vou pegar dentro do response, eu vou dar um get state, ponto e vírgula no final sempre. E agora eu vou dar um info estado só para a gente ver se a gente está fazendo da forma correta. Ó, perfeito, ele separou aqui e está vindo a sigla então da unidade federativa. Perfeito. A gente vai fazer isso sucessivamente para cada campo. Então vamos lá. Cidade vai ser o response.get city. Temos o bairro. Vou botar o nome da variável em português. E aí eu posso vir aqui também e colar, tá? Para ficar mais ágil. Rua.get street, que vai ser a rua. E tá bom, vamos dizer que a gente vai utilizar só esses campos então, né? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso alimentar um mapa
que é uma função comum em Deluge, a mais utilizada para a gente montar essas estruturas de JSON, que a gente vai alimentar os campos do CRM com esses valores que a gente pegou. Então eu vou criar aqui um mapa que vai ser endereço. Agora eu defini que essa variável é um mapa e assim eu vou alimentando os campos por meio do ponto put, que é a função que permite que a gente vá alimentando os campos do script. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber que isso vai formar um conjunto chave e valor. A gente vai estar definindo, o endereço recebe o valor X, a rua recebe o valor tal. Para a gente conseguir fazer que isso funcione, a gente precisa pegar os nomes de API do CRM, como eu havia mencionado. Então a gente vai vir aqui na aba de API, de nomes de API que eu deixei aberto antes. E vou pegar aqui, por exemplo, o campo rua. Rua de correspondência, por exemplo. Essa vai ser a minha chave aqui no mapa. Eu estou definindo que isso aqui é o campo que vai receber o valor rua, que é a variável que eu atribuí aqueles valores que vieram da API externa. E vou fazendo assim sucessivamente. Agora, cidade, por exemplo. Vamos ver qual é o nome do campo no CRM. Temos o Mailing City aqui. Então vamos botar Mailing City. Recebe o valor cidade. Agora o estado, então. Vamos ver como é que está o nome aqui. Mailing State recebe o estado. E agora faltou o bairro. Vamos ver se tem algum campo, né, para receber, porque não necessariamente o CRM vai ter já os campos, né, conforme a resposta da API. Talvez a gente precise criar alguns campos para receber esses valores, tá? Então vamos ver aqui o que tem mais próximo de bairro nos meus contatos. Não tem nenhum campo, tá? Então, nesse caso, eu vou pegar um outro aqui, que vai ser o Other Street, por exemplo, uma opção de rua alternativa. Só para fim de exemplo. Beleza. Agora, se eu der um info aqui no meu mapa, vocês vão ver que ele está formadinho. Vou tirar o print aqui das outras linhas. Perfeito. Ó, o meu mapa está com cada campo com o nome correto e com a informação correta. Agora é a parte que eu vou fazer a atualização. Como é que eu faço a atualização? Por meio de outra Deluge Task, como eu mencionei lá no início, tá? A gente vai então pegar e definir que a gente vai fazer um update. Vou botar o nome aqui dessa variável de update, zorro.crm novamente, ponto, e ele vai me dar as opções. Agora a função que eu preciso é o update record. Quando eu clico aqui, ele já vai mostrar quais são os parâmetros que eu tenho que mexer. O módulo eu sei que é contatos, o number é o contact ID, que eu já defini lá no adicionar argumentos, como vocês viram. E agora, tá vendo que ele está pedindo aqui key value? É um chave valor, ou seja, ou é uma chave valor ou é um conjunto de chaves valor, como eu criei ali no mapa. Então aqui basta eu passar o meu mapa, que já está tratado, já está no formato esperado. E embaixo eu vou dar um info update para a gente ver se ele realmente vai estar atualizando, tá? Vou executar. Pelo meu log aqui, tivemos uma atualização, não houve nenhuma falha no meio. Vou atualizar aqui o contato em que a gente estava testando. E vocês vão ver que aqui nas informações de endereço ele já trouxe esses campos preenchidos. Certo, pessoal? É basicamente isso. Dessa forma a gente consegue fazer uma atualização tanto na criação quanto na edição do CEP. Em alguns casos, pode ser interessante que o gatilho da edição do campo CEP seja o gatilho, tá, da execução da função.
mas isso depende aí do seu contexto e pode ser avaliado e é interessante fazer sim para automatizar essa alimentação de dados de CEP para evitar trabalho manual, né? Essa foi a aula, pessoal. Gostou do nosso conteúdo? Então comenta aqui para a parte 2. Vejo vocês em breve. Até mais!